O socialismo, eu falo até de forma emocionada disso que eu vou te falar agora. O socialismo soviético, ele entrega algumas heranças para a humanidade. Se eu chorar aqui, você me desculpa, que eu tô muito emocionado agora. A luta anticolonial, por exemplo, a luta pela libertação da humanidade, dos povos oprimidos, é uma luta encabeçada pela União Soviética. A luta pela emancipação feminina é uma luta encabeçada pela União Soviética. A luta contra o racismo é uma luta encabeçada pelo Bloco Soviético. Ou seja, a União Soviética e o socialismo entregam para a humanidade um arsenal de lutas emancipatórias que eram exatamente a contracorrente do liberalismo. O liberal é liberal na Inglaterra, mas eles eram nazistas na África. Qual a diferença, por exemplo, do que o Hitler fazia na Europa com o que os ingleses faziam na África? Nenhuma. Ou os franceses? Nenhuma. E foi contra isso que a União Soviética lutou no século XX. A derrota da Alemanha na Batalha de Stalingrado foi uma vitória da humanidade. Entendeu? Ou seja, nós provamos que historicamente, que a história demonstra que as experiências socialistas, as que existem, as que existiram, elas colocaram no centro da pauta a luta anticolonial, a luta antirracista, a luta pela emancipação feminista. Ou seja, não é à toa, por exemplo, que todo o movimento negro americano, ele foi exterminado por ser comunista. Porque o olhar deles era para a União Soviética, era para a China, Panteras Negras, etc, sabe? O movimento feminista americano, né, histórico, comunista. Inspirado nas primeiras leis que colocavam igualdade de gênero no mundo, que nasceram onde? Na União Soviética, em 17. A primeira constituição de um país do mundo e que punha a igualdade de gênero como uma condição societal é a União Soviética. A diferença entre capitalismo e socialismo, né? Enquanto a União Soviética, a existência dela permitia com que movimentos de libertação nacional, movimentos antirracistas, movimentos pela emancipação feminista, tinham suporte moral e ideológico, os Estados Unidos eram um apartheid em 1776 até a década de 60, eles eram apartheid. Tinha lugares nos Estados Unidos que as pessoas não podiam sentar uma ao lado da outra, se era branco ou era negro. Ou seja, qual que é o movimento político que de fato traz e coloca no centro o ser humano na história? É o movimento comunista. Qual o movimento emancipatório dos últimos 150 anos que os liberais entregaram para a humanidade? E qual o movimento emancipatório que nos últimos 150 anos que os comunistas entregaram para a humanidade? Eu faço esse desafio. Desculpa a minha emoção. Tem um documentário muito bom no YouTube, não sei se você já viu, que é a história do Partido Comunista nos Estados Unidos. Já viu? É 1h30 de documentário, é muito bom. E eles falam lá que quem trouxe essa pauta antirracista para os Estados Unidos foi o Partido Comunista, que ninguém falava disso lá. Era um negócio que não existia, assim, não era um papo de lunático falar sobre isso, e eles trouxeram...